Começando mais um Desconstruindo, eu sou o Thiago Cabelo e hoje contamos com a presença do Shimu. Opa, galera, estamos aí de volta, é sempre um prazer inenarrável. Diretamente de Paris, Andrés. Fala, gente, já sou prata da casa, mas tamo aí. É isso que eu ia comentar, né, cara? Hoje tá só os veteranos, né? E claro, o anfitrião, Eduardo Spohr. Isso aí, Thiago, o que temos pra hoje aí? Vamos fazer mais um podcast jabá, é isso, não? Mais ou menos? Cara, não deixa de ser um jabá, mas, cara, mas eu acho assim, talvez esse vai ser um dos mais legais que a gente fez. Porque ele junta duas coisas, né, cara? A gente junta o switch que a gente tá fazendo, que a gente dá voz pros nossos ouvintes. Tá sendo um maior sucesso, né? Porra, tá sendo um maior sucesso. Tá muito legal isso. Muita gente falando que o switch, às vezes, é mais legal que o próprio programa. Muita gente fala isso, né? Então, é por causa desse retorno, né, Dudu? Eu acho muito legal, cara. E, porra, e agora tu deu voz pros teus fãs, né? Pra quem não sabe, eu postei lá no meu blog postei um post, é ótimo, né? Onde eu pedi pra galera comentar e fazer perguntas aí com spoilers e tudo, sobre tudo que queria saber, né? Porque agora que a gente terminou a tetralogia, o último livro, Paraíso Perdido, o último podcast que a gente fez foi antes de lançar Paraíso Perdido, então a gente falou até o Anjo da Morte, e agora, na verdade, a gente vai falar um pouquinho de Paraíso Perdido, mas não é isso o foco. O foco é a gente falar sobre esse próximo livro que vai lançar, explicar o que ele é, porque tem muita gente que não entendeu ainda, o que é normal, a gente acabou confundindo a galera aí. Então, na verdade, esse Desconstruído 20 entra depois do Desconstruído 19, obviamente, mas o switch do 19, vamos gravar mais pra frente. Não vai ter switch desse programa, porque esse já é um formato de switch. Já é beleza? Praticamente um switch, né? Caraca, me confundi todo aqui, mas tudo bem. A gente explica ao longo aí. Beleza, vamos lá então. Vamos pros recados rápidos, cara, e já voltamos. Isso aí. Então, Dudu, vamos pros recadinhos, cara. O que a gente tem de recado? Vamos lá, galera. Recados rápidos aí. Recados rapidinhos pra galera não perder o programa. Primeiro recado que eu quero te dar, Thiago, não sei se você tá sabendo, cara. E agradecer a galera aí que acompanha o meu trabalho, mas Batalha do Apocalipse, mês que vem, finalmente vai sair na Turquia, ser lançado lá. Que foda, hein? Pois é, cara. Pô, eu tô bem animado, assim. Publiquei no Facebook esses dias aí, porque uma parada que já tava, assim, cara, eu já tinha meio que até perdido as esperanças, cara, que os caras compraram direitos há 5 anos atrás. Nossa, cara. Cara, aí os caras ficaram, aí eu fui perguntar pra gente o que houve, segundo eles, até uma coisa que eu compreendo, é que foi, porra, um inferno de conseguir fazer a tradução do português pro turco, foi, porra, sabe, eu sou um autor estreante e tal, etc, mas ficou maneiro, cara, vai sair lá como o nome de Armagedon, então eu só queria dar esse como primeiro recado aí, Thiago, e agradecer a galera que tem acompanhado, que tornou tudo isso possível, né, e enfim, cara, tô bem animado, assim, acho que essa é uma parada legal. Tem uns amigos turcos, cara. É mesmo, cara? Pô, que eu fiz lá em San Diego. Pra eles. Eu vou mandar pra eles. Manda pra eles lá, cara. Não sei se eles estão em San Diego ainda, mas mesmo se tiver, eles, podem comprar, né, cara? Mas eles moram na Turquia ou moram lá nos Estados Unidos? Então, eles estavam estudando também inglês lá nos Estados Unidos. Pô, bota em contato aí, cara. Que legal, né, cara? Se eu for a Istambul, de repente eu encontro com eles lá. Que foda. Muito legal. Maneiro, cara. Então é só isso aí. Primeiro, fazer esse agradecimento. Segundo, falar do... Bom, então, rapidamente, lembrar que esse programa aqui é pra gente divulgar aí o próximo livro, né, que é o Filhos do Éden Universo Expandido. Dizer que já tá em pré-venda. Quem estiver escutando aí pelos feeds e tal, entra no blog lá. Quem gostar desse programa e quiser adquirir o livro, tá em todas as livrarias virtuais, né? Virtuais porque ainda não tem o livro físico, tá em pré-venda, né? Então, e nessa esteira aí, a gente está armando alguns eventos, Thiago, de divulgação no Brasil. Primeira coisa bacana é que o Andrés vai comigo, né? Foda, muito legal. Ele vem lá da Europa só pra participar disso, então, por favor, prestigiem a gente aí, vão nos eventos pra que a gente possa fazer uma parada bem bacana. Então, assim, vai estar tudo no blog lá na agenda, mas falando rapidamente, dia 4 de dezembro, 15 horas em Fortaleza, Livraria Cultura do Varanda Mal, já tive lá, foi bem maneiro. No próximo fim de semana, dia 11 de dezembro, Porto Alegre, é um domingo, às 15 horas. Talvez, assim, a gente tá tentando negociar pro sábado Curitiba, vai depender das livrarias de Curitiba se eles vão topar. Porto Alegre vai ser na Livraria Cultura do Burro Bom Shopping Country, eu acho que é isso. Falar que nem professora, não anotem nada que tá no livro. Não anotem nada. Não precisa anotar. Tu vai passar depois. Vai tá tudo no blog, eu vou abrir o evento no Facebook e tal. Tá. Ó, dia 16 de dezembro, sexta-feira, Thiago, sabe onde Aí sim, hein? Aí sim. Vou estar primeira vez em Santos. Que foda. 16 de dezembro, sexta-feira, às 18h30, na Livraria Saraiva da Avenida Ana Costa. É isso, Thiago? Isso, cara. No Gonzaga. Quem é de Santos, cara, conhece, certeza. Em frente ao Parque Balneário, o shopping. Caralho, vai ser muito foda, hein, Dudu? Estaremos todos lá. Tucano disse que vai comparecer também. Que legal, que legal. Por favor,
Eu estarei com certeza, né, cara? Pô, claro, tu e o Andrés não vejo há muito tempo também. Desde que eu fui pra Paris, cara. Porra. Beleza, de Santos na sexta-feira, eu vou pra São Paulo no sábado, dia 17 de dezembro. Sábado em São Paulo, às 17 horas, Livraria Cultura do Conjunto Nacional. E no domingo, Rio de Janeiro, estamos pra definir ainda o horário local. Vocês fiquem ligados aí na programação do meu blog e tal, que eu logo vou definir onde é que vai ser esse evento no Rio de Janeiro. E aí tem outros eventos que a gente vai fazendo. Só que acontece o seguinte, Thiago, foi muito difícil de marcar esses eventos, porque dezembro, a livraria não quer marcar evento, porque eu até entendo os caras, é Natal. Claro, então, assim, época de venda, né, tudo, é difícil de marcar. A gente conseguiu, arrancando os cabelos, marcar esses aí, porque o Andrés ia estar aqui no Brasil e tudo. Claro. Agora, então, dezembro vai ser isso. E eu vou, de repente, em janeiro, fazer outros eventos. Então, vocês fiquem ligados. Aquela coisa que eu sempre falo, Thiago, cidade que vocês querem que eu vá, eu sempre digo que eu tenho o maior prazer em comparecer a tudo. Só que tem que encher o saco das livrarias para que eles me chamem e para que deem um apoio para eu ir, né, cara? Claro. Nem sempre a editora pode pagar tudo, né? Eu, para fazer evento em livraria, eu não cobro um tostão. Mas, de repente, poxa, se vai ter a venda do livro, é normal que a livraria, pelo menos, né, ajude com a passagem, né, ajude com o hotel, coisa do tipo, né? Claro. Então, o que a gente pede é isso. Se você quer que eu vá à sua cidade, eu vou com o maior prazer. Não precisa ficar puto comigo lá, né? Falar, e a cidade tal que não foi prestigiada, não é porque a gente odeia a cidade. Pelo contrário, cara, eu quero ir em todo aquilo, mas tem que encher o saco dos gerentes, encher o saco. Eu já tentei, cara. Tem, muitas pessoas legais que tentam fazer. Tem pessoas que têm um pensamento tacanho, não vou chamar porque não vale a pena. Os caras às vezes não querem pagar nem hotel, nada, sabe? Tipo, não, foda assim, que é um investimento, né, cara? Porra, tu que é gerente de livraria sabe que, porra, tu vai vender pra caraca, cara. Não, lógico. Você vende o livro e você também, além de você vender, vai ter... Atrai a galera pra tua loja, não, velho. Você cria, você valoriza a tua marca, lógico, né? Você não tá falando de mim, não. Você trazer autores pra tua livraria, você valoriza não só a tua marca, como o cara, de repente, pode não comprar no dia. No dia pra gente vai comprar o livro. Exato, isso. Aí, de repente, o cara tá no shopping andando e, vou passar lá naquela livraria. Foi legal aquele dia que eu tava ali, eu tava com o Eduardo, tava com outro autor, que tava o Leonel, alguém que foi o Vianco. Puxa, eu fui ver o Vianco na livraria tal, que legal. Quer dizer, então, a maioria das livrarias, elas fazem isso. Outras têm um pensamento meio pequeno, que eu acho que, enfim, por isso que eu tô falando. Então, só pra deixar claro, eu quero ir pra todo lugar. Vocês também têm que ajudar a encher a porra do saco dos gerentes pra que eles me chamem. Então, por enquanto, essas datas aí. Fortaleza, Porto Alegre, Santos, São Paulo, estamos acertando Rio de Janeiro e Curitiba. E o ano que vem aí pra janeiro, provavelmente vai ter mais coisa. Beleza? Que legal, que legal. Então, Thiago, só para terminar aqui, lembro que esses recados são bem rápidos para não atrapalhar o programa. Falando sobre esse programa de hoje, que vai ter o esquema o seguinte: o começo do programa, vocês fiquem ligados aí, durante todo o início desse programa vai ser um programa sem spoilers, e depois que a gente começar a ler as perguntas da galera, vai ser com spoiler. Então, se você deixou de ler um livro ou outro, quando a gente começar a ler as perguntas, você sai fora. Antes você pode ficar para você ouvir sobre o universo expandido, ouvir tudo isso, enfim, que você queira ouvir. Uma outra parada, eu tentei responder a todos os comentários, não consegui responder todos. Alguns eu misturei os comentários, né? Porque eram comentários que falavam a mesma coisa. O que eu não consegui responder, vocês me desculpem, mas eu respondo no próprio blog, nos próprios comentários do blog, então ninguém vai ficar sem resposta. Foi o melhor que a gente conseguiu fazer. Também tinham bastante perguntas, né, cara? A gente tem toda uma condensada também, né? A gente deu uma condensada, até a gente pegou os temas que eram parecidos, né? Sim. Pra não ficar muito repetitivo. Claro. Mas eu acho que ficou maneiro. Beleza? Beleza, vamos lá então? Não vamos atrasar muito vocês, vamos logo pros episódios, e é isso, cara. Espero que vocês gostem e espero também que vocês apareçam nesses eventos aí. Com certeza, isso que eu falo agora, comparece, gente. Pô, uma que assim, tu tá sempre fazendo evento e tal. O Andrés, cara, vai ser o primeiro, né, cara, que ele vai estar contigo. Com certeza, vamos prestigiar ele. É a chance, o cara vem de Paris, né, velho? Ele veio só pra isso, Vamos lá pro programa então, cara. Vamos nessa. Beleza, vamos lá. Cara, primeiro vamos falar então, Dudu, foi o que tu falou antes dos recados. A gente gravou o último podcast sobre os Filhos do Éden até o Antes da Morte. A gente não falou sobre o Paraíso Perdido. E eu, cara, como um péssimo amigo que eu sou, eu não li assim que saiu o Paraíso Perdido. Sim. Eu fui ler há pouquíssimo tempo. Eu acabei de ler faz 1 mês ou 2 meses, mais ou menos. Cara, eu gostei demais, assim. Eu lembro quando eu falei pra tu, porra, Dudu, finalmente tô lendo. Tu falou, pô, tu vai gostar da segunda parte. Cara, gostei muito da segunda parte, mas eu achei que foi muito criativo. A maneira que tu usou o universo dos nórdicos, Asgard, cara, ficou muito legal. A primeira parte. A primeira parte, eu achei demais, achei demais. Gostei muito da segunda parte também. E eu acho até que você devia
explorar mais essa segunda parte no futuro, se você retornar pra esse universo. Mas assim, e a conclusão foi demais, cara. Gostei muito, muito foda. Foi muito bom. Eu, particularmente, ainda prefiro o segundo, tá? O Anjo da Morte. Claro, eu acho que é muito mais a sua cara. Então, né? Tu tinha falado isso pra mim. Tu falou, tu vai gostar mais do segundo. Na verdade, mostra que você já vinha preparando isso com o Metraton lá do primeiro, né? Sim. Isso que eu ia te perguntar, quando tu escreveu o primeiro livro, já tinha isso meio fechado na tua cabeça, Dudu? Começar já, né? Umas perguntas. Eu fiquei te perguntar isso. Claro. Já tinha isso, mas na cabeça, né? Já tinha pensado desde quando eu acabei de escrever o Batalha do Apocalipse, cara. Porque assim, o que aconteceu, o Batalha do Apocalipse, depois o Shimu e o André já poder falar aí, a gente tá falando o outro, foi a conclusão de muitas coisas que eu tinha pensado, né? Tinha imaginado e tudo mais. Só que, óbvio, que eu não consegui colocar tudo lá, né? Por exemplo, a parte do Jardim do Éden era uma coisa que eu queria ter colocado no Batalha do Apocalipse, não tinha nada a ver e tal, né? Coisa do Samael, lembra? Tudo do anjo, né? Que era um serafim e tal, Adão e Eva, essas coisas. Então, essas coisas já existiam no Batalha e eu não consegui colocar e planejei. Por exemplo, Metatron era uma ideia que eu tinha quando eu comecei a escrever, primeira vez sobre o Ablon, ele tinha aprendido realmente, ele tinha um mestre que seria eu não tinha esse nome, mas era um anjo mais velho e tal, eu achei que não teria nada a ver e tudo, eu não sabia como colocar também no Batalha. Então aí, essas ideias vêm sendo reaproveitadas no toda a trilogia Filhos do Éden, né? Eu tracei, lógico, eu não sabia exatamente como as coisas iam acontecer, mas eu sabia o que ia acontecer pra também não me perder, né? Pra não dar uma de Lost depois no final, né? Eu gostei da parada da batalha final, aquela batalha fodona. É o Sheon, não é? Não, ali é o Hades, né? Hades, né? Achei foda o bagulho de você conseguir juntar a parte dos nórdicos chegando. Isso eu tô falando assim, eu tô me lembrando agora quando a gente tá falando, as coisas vêm voltando, né? Claro, isso eu achei animal. Aí que eu te falei que eu gostei muito da ligação que tu fez essa mistura das mitologias com a mitologia angélica que tu criou. E tu tem um bagulho, Dudu, que aí é uma qualidade que eu acho que tu explora bem isso, e eu acho que vem até da jornada do herói. Tu cria e fala assim, agora fudeu, não tem mais o que fazer. E tu consegue surpreender, tu consegue achar uma saída que não fica um Deus Ex Machina, né? Que fica uma saída provável, sem ser previsível, e momentos antes tu fala, agora fudeu, porque agora eles vão se fuder, não tem o que fazer, sabe? E nessa batalha eu lembro de ter essa impressão. Eu falei, agora acabou, não vai ter o que vai acontecer, ferrou eles e tal. Puta, aí vinha alguma coisa e salvava os caras. Isso achei demais, cara. E achei que completou bem, foi o que tu falou, foi o que eu falei no começo. Eu acho que tu fechou bem, tu entregou exatamente o que, sem forçar a barra, tu falou, eu gosto de ter, já tinha isso na cabeça pra não ficar que nem o Lost. Eu te digo mais, pra não ficar que nem o Stephen King, que eu sei que vocês gostam muito. Eu tenho um problema com o Stephen King, que são os finais dele, entendeu? Assim, a maioria não, mas muitos finais dos livros do Stephen King, você percebe que houve uma forçação de barra. Mas você sabe que isso aí em relação ao Stephen King, sabe que ele declara isso abertamente, né? Você chegou a ler o livro dele, o Sobre a Escrita? Chegou a ler esse livro? Então tu vai lembrar que nesse livro, ele descreve o processo criativo dele da seguinte forma, ele chama de encontrar um fóssil. Tá lembrado disso, mais ou menos? Não, né? Ele encontra tipo assim, ele tá escavando e ele encontra um pedaço de uma coisa, um fóssil, e ele não sabe onde é que aquela escavação vai dar, mas na medida que ele encontra aquele fóssil, ele vai escavando. Então ele realmente não sabe com essa ponta do osso. Ele tem uma ideia e vai escavando a ideia, esse é o processo de escrita dele. Cara, eu funciona acho que bem. Funciona, eu gosto de Stephen King. Mas o final é difícil você conseguir achar um final bom, porque ele vai ter que descobrir esse final no meio, não é uma coisa planejada, entendeu? Isso, ele vai descobrindo, é isso aí. Deixa eu te falar, cara, mas eu acho que tu tem que explorar muito aquela segunda parte, velho. Acho que tem muita coisa legal ali. Vai ter um universo novo ali, né? Thiago, não só a gente vai explorar, como a gente tá explorando. Inclusive, a gente, quando sair agora, a gente vai começar a falar sobre o Filhos do Éden Universo Expandido. Um dos brindes da venda, olha que bacana. Assim, isso eu achei foda mesmo. Um dos brindes da pré-venda é um mapa, cara, que o nosso amigo Andrés aqui fez com toda, assim, aquele mapa que tem no livro, né? Tem um mapinha no livro do mundo antes do dilúvio, né? Cara, o Andrés fez um mapa foda, que vai vir junto com a pré-venda. Pra você jogar um RPG, cara, um mapa maneiríssimo. O mapa original, ele era um esqueleto, né? Assim, o que eu quero dizer com o esqueleto ele tinha a estrutura, as ideias onde o Eduardo já tinha concebido, o que seria o quê, mas ele estava em aberto, é como se fosse um quadro negro, ou seja, a gente pode se debruçar sobre aquela geografia e começar a desenvolver outras cidades, lugares, como é que a gente botaria o nome dessa montanha, por que essa montanha tem esse nome, essa passagem aqui pode se chamar passagem tal, essa região é o vale, não sei das contas, e no final de uma semana a gente estava com um mapa
que começou com algumas cidades, né, Eduardo? São as capitais, isso, algumas regiões geográficas demarcadas. No começo da semana a gente tinha isso. No final, o mapa virou assim, realmente um mapa para se jogar um bom RPG. Que engraçado que dentro de qualquer processo, enfim, criativo, acho que qualquer processo de trabalho você enfrenta dificuldades, né? Na vida de uma maneira geral. Mas dentro do processo criativo, essas dificuldades às vezes aparecem de uma maneira inesperada. Era para esse mapa estar dentro do livro. Inicialmente a ideia era o mapa estar contido dentro da obra. Só que a gente teve um imprevisto e ele acabou não entrando. E aí a gente conversando, foi tipo uma semana depois, né, que a gente fechou o arquivo, não foi isso, Dudu? Uhum. Por aí. E aí a gente, mas o que a gente pode fazer? O que... Isso é uma discussão qual seria o brinde que a gente daria na pré-venda. Exatamente, né? O que a gente pode fazer em relação ao brinde, né? E aí surgiu, cara, vamos fazer um mapa então, que não pôde entrar no arquivo original, né, fechado pra gráfica, mas ele acabou entrando como brinde e tá muito melhor, porque ele tá muito mais detalhado. O mapa agora, ele tá muito mais detalhado, ele tá muito mais interessante, né? Antes da gente falar do processo, acho que a gente podia falar de como é que começou essa ideia, né? Na verdade, assim, o Andrés, ele sempre trabalhou comigo, outras pessoas também, como o Shimu e tal, mas o Andrés sempre teve desde o colégio, na verdade, eu escrevia as paradas e o Andrés tinha essa mente mais criativa pra parte artística, na parte visual. A ideia nasceu como um livro... É porque tinha uns livros da TSR que a gente... Você deve até ter, Eduardo. Livros só de arte do universo de Forgotten Realms, Dragonlance, né? E a ideia era... Bom, vamos contextualizar isso daí pra não achar que isso nasceu de vamos fazer uma parada e vambora. Na verdade, o que aconteceu? Em 2011, minha esposa já estava morando aqui e eu ainda estava nessas indas e vindas por causa do visto, pra poder ficar aqui na França. E eu me lembro não sei se foi numa tarde, Dudu, ou se foi de manhã, antes de eu voltar pra Paris, eu fui na sua casa e a gente começou a ter esse papo, que a gente podia fazer alguma coisa juntos, né? Por quê? Porque eu tava com tempo livre. Quando eu tava morando no Brasil, eu tinha meus clientes, enfim, eu trabalhava como storyboarder, ilustrador, e aqui na França essa demanda diminuiu, então me sobrou muito tempo. Eu tinha muito tempo livre, que eu poderia investir em alguma coisa, num projeto pessoal, né? Uhum. E aí, eu conversando com o Eduardo, a gente, então vamos fazer um livro, só que isso não tava... A proposta quando chegou, o Eduardo, você não tava muito certo do que você queria, nem se estava certo do que eu estava propondo. Então ficou uma coisa meio, cara, vamos ver no que isso vai dar, né? Faz aí, vamos ver o que isso vai dar. Se passaram 4 meses, eu durante 4 meses ou 3 meses fiz a boneca, né? Que a gente, no Brasil, a gente chegou, se debruçou sobre ela, e a partir de algo concreto, da gente ter uma boneca na mão, é que começou a se pensar, cara, a gente não gosta disso, ou a gente gosta disso, qual vai ser o caminho? E esse processo durou 1 ano, até você montar aquela primeira listagem com todos os itens que a gente achava que deveria ter. Foi a primeira lista que você fez. Essa boneca foi um livro bem fininho, né? O formato dela era até um formato mais semelhante aos livros de arte, que é quase quadrado, né, André? Uma coisa meio quadrada. De fotografia, isso, exato. Tinha algumas artes que o Andrés tinha feito, alguns títulos e tal, não tinha texto absolutamente nenhum, né? Assim, o formato dela era um pouco semelhante com os Crônicas de Gannor, não é isso? Que você fez lá pro Jovem Nerd, não é isso? Um pouco maior e tal, né? Alguma coisa assim. Indo por essa pegada, era um pouco maior até. Só que um pouco mais, só que bem fino, né? Só que assim... Era uma boneca. Exato. Mas aí, e o Andrés fez numa gráfica francesa, não foi, cara? Que você fez pela internet? Não, tem esse sistema de álbum de fotografia que você faz online, né? E aí eu usei o serviço pra justamente a gente ter algo palpável pra chegar na editora, né, na Verus, e falar, olha, a gente tá pensando, porque é muito bonito você ter uma ideia na cabeça, né, mas ela é muito bonita na sua cabeça. As pessoas não têm telepatia pra saber o que você tá pensando, né. E a proposta da boneca era justamente chegar com o pessoal da Verus e falar, olha, a gente tá pensando numa proposta assim. É viável? Vocês acham que funciona, né? E aí eu pensei assim, bom, a gente vai fazer esse livro de ilustração, mas eu também queria que esse livro não fosse só de ilustração, eu queria que tivesse conteúdo, bastante conteúdo também. Então eu elaborei uma lista de tópicos, né, Andrés? Só que eu tava escrevendo paraíso perdido, eu não podia parar pra escrever nada desse livro. Então eu tinha a lista de tópicos e o Andrés foi se virando com o que tinha, desenhando várias coisas, tinha lá a lista de monstros que deveria ter, as coisas
todas, o Andrés foi desenhando aquilo, até que finalmente, quando eu acabei de escrever Paraíso Perdido, eu escrevi o livro inteiro, né, desenvolvi os tópicos todos lá, e aí, o que era pra ser um guia visual, que era a ideia no começo, acaba se tornando depois uma enciclopédia ilustrada. A coisa foi se transformando, né? E aí acabou que eu também queria justamente essa vontade de incluir regras de RPG e tudo, né? Só que eu falei, cara, eu não vou ter tempo de fazer isso, não vai rolar, porque se a gente vai fazer uma enciclopédia ilustrada e ainda vai colocar um RPG dentro, seria outro livro e tal, então a gente não vai ter como fazer isso, então eu descartei essa ideia. Até que um belo dia, eu fiquei sabendo que o Dungeons & Dragons, a quinta edição do Dungeons & Dragons, tinha lançado as regras livres, né, pra você usar em qualquer cenário, qualquer um pode usar as regras do cenário e tal. E aí eu falei, cara, perfeito, porque a quinta edição do Dungeons & Dragons é uma edição muito simples. E por que a escolha da quinta edição? Porque a terceira 3,5 é ótima, tal, mas no nível 20, cara, é uma complicação pra você ter 1 milhão de feats, milhões de habilidades e tal. A quinta edição é muito simples. Então, a gente queria um jogo que o cara pudesse jogar no ciclo 1 de anjos, que é um cara assim, simples, e o sexto ciclo, que é um anjo poderosíssimo, quase um super-herói. E a quinta edição permite isso. Então a gente falou, caramba, então nós temos como fazer. E acabou, a gente conseguiu reduzir, obviamente, isso, né? Para um capítulo só. Incluímos esse capítulo no livro, incluímos ao longo do livro várias outras highlights, né? Vários boxes, onde tem, por exemplo, onde tem o bestiário, né? E aí colocamos a ficha dos monstros lá e tal. Então acabou que isso aí não é um livro, não virou um livro de RPG, mas virou um livro que você tendo ele, você pode também jogar RPG. E quem não tem o Filhos do Universo Expandido, não tem problema, é só ignorar o capítulo de RPG lá e continuar curtindo o livro como um todo. Então acabou que virou uma mistura de enciclopédia ilustrada e jogo de RPG. Por isso até que a gente chamava no começo, lembra, André? De Filhos do Enciclopédia Ilustrada, a gente mudou o nome, porque não é só isso, né? Na verdade, ele é acabou se tornando mais do que isso, né? E como é que foi? Como é que foi esse processo? Vocês foram fazendo, tu fazia a imagem, mandava pro Eduardo e tu fazia o texto, Dudu? Tua pergunta, Thiago, é até interessante, porque isso, assim, como é que hoje em dia essa coisa de você trabalhar remotamente é uma realidade, né? A gente... funciona bem pra caraca hoje, né? Não, melhor do que ao vivo. Eu e Andrés, quando o Andrés vinha aqui pro Rio, a gente não conseguia trabalhar. A gente só trabalhava quando a gente estava um no Rio e outro em Paris, né? Porque já tinha um método de trabalho já que acabou, né? Um método que a gente acabou desenvolvendo nós mesmos, assim, sem querer. Que você sabe que Paris tá 5 horas na nossa frente, né? Então, quando eu acordava aqui 8 da manhã, sei lá, o André já tinha feito todo o trabalho da manhã, já era tipo 2 horas da tarde, quase a hora do almoço dele, né? Então eu acordava aqui, entrava no Skype, ô André, como é que estão as coisas aí? Tá, ele mostrava o que ele tinha feito, tudo, eu falava, não gostei desse desenho, não gostei e tal, e tudo mais. E aí, isso que foi legal, porque ele dava, às vezes dava aquele share screen, que tem uma ferramenta que tem no Skype, que eu conseguia ver ele desenhando, cara. Então eu tava, na verdade, como se fosse do lado dele. É que foda. Então a gente usou muito esse recurso, né, André? Direto, né? E tem uma vantagem também que, tanto eu quanto o Eduardo, a gente trabalha em casa, né? A gente tem home office, então a gente tá acostumado, o nosso dia a dia de trabalho é acordar, tomar café, fazer as coisas e sentar no computador. Então, é muito parecido o modus operandi. Então, no final das contas, e cada um tem o seu escritório, né? Como se cada um tivesse no seu cubículo, ligado pelo computador. Então, cara, não foi nem um pouco complicado. A questão do horário também, no final das contas, me ajudava o Eduardo também, porque a gente tinha um fuso horário, então, às vezes ele tinha que preparar alguma coisa. Eu falei, cara, amanhã de manhã eu faço, né? Só que amanhã de manhã eu tava 5 horas na frente, então, se meio-dia a gente precisasse de alguma coisa pronta, eu poderia fazer no próprio dia, né? Eu poderia fazer de manhã aqui, que seria meio-dia, seria 5 da tarde aqui, sabe? Cara, e como é que tá o livro? A estrutura dele, vocês fizeram como? O nego vai encontrar o que dentro do livro? Vocês falaram, vai ter um RPG, tem mais, o que mais que tem, assim? Só pra o pessoal ter uma ideia. Só pra deixar bem claro de novo, que o RPG, na verdade, ele é um dos capítulos do livro, né? Primeiro capítulo, a gente estruturou, assim, uma cronologia, Thiago, assim, a gente pegou como se eu tivesse, assim, a gente pensou muito na ideia, isso é legal também, daqueles livros de RPG, não de regras, mas aqueles livros que contam a história do mundo, né? Forgotten Realms, Dragonlance... Player's Guide, né? Player's Guide, exato. Então, o primeiro capítulo, por exemplo, que é a cronologia, a gente conta do início ao fim, né? Tipo, desde antes da luz até o apocalipse, todos os eventos que aconteceram em ordem cronológica nesse universo, passando por as batalhas primeiras, as guerras etéreas, a gente fala sobre o dilúvio, tudo isso explicando, lembrar que isso não é um livro, não é um romance, não é uma trama, né? Então a gente explica cronologicamente tudo que acontece, como é que acontece, as batalhas que tiveram, várias coisas que eu só menciono nos romances, foram muito mais exploradas aqui. O segundo capítulo
capítulo de cenário, a gente fala sobre não só o plano físico, como todos os planos de existência, né? O plano astral, o plano etéreo, o plano das sombras, e também as dimensões paralelas. Fala sobre Asgard, fala sobre o Hades, fala sobre o inferno, os reinos do inferno, né? Os reinos do céu, tudo, os níveis do céu e tudo mais, as rotas cósmicas, o rio Styx. Quais são os rios? Tem outros rios, não só os Styx oceanos, tem outros rios que cortam as dimensões. O Eduardo às vezes tinha uma concepção sobre um determinado mundo escrito no livro, só que isso é muito comum. Na minha cabeça eu via de uma maneira completamente diferente. E aí, fazendo o universo expandido, eu pude ajustar o meu imaginário. Eu não sei se tá claro o que eu tô falando, mas... E as coisas passaram a fazer um pouquinho mais de sentido, né? Pelo menos pra mim. E isso tá muito bem descrito, tá muito bem explicado, muito bem detalhado, sabe? Tá bem bacana. Em relação ao cenário, só pra dar um exemplo, Thiago, você gostou muito do Anjo da Morte, né? Você lembra que no Anjo da Morte tinha aquela zona secreta dos Elohims, né? Que eles tinham entrado através do metrô, né? E lá eles se escondiam em pocket dimensions, dimensões particulares, né? Por exemplo, nessa parte do cenário vai ter as principais nódulos da zona secreta. Não, quer dizer, tem lá, por exemplo, tem o centro da zona secreta. No centro da zona secreta fica uma cidadela, que é essa cidadela que não tem ninguém lá, só tem alguns Elohims e tudo. É uma cidade com tudo funcionando, inteiríssima, vazia, que ela serve para que se der uma merda, né? Se der algum outro cataclismo como o dilúvio e tudo mais, todos os Elohims convergem para lá e estão protegidos lá, entendeu? Que foda. O terceiro capítulo aí, Thiago, das castas, foi o capítulo que mais demorou pra fazer, né? Porque, em primeiro lugar, assim, eu queria falar o seguinte, em relação às castas, eu quero agradecer, assim, já fiz várias vezes publicamente, mas o próprio Shimu, né, que não só ajudou a pensar nas castas comigo, como ele na época que a gente fez o RPG lá atrás, ele fez umas frases, uns quotes pras castas de anjos. Nós usamos, inclusive, nesse livro, né? Tipo, uns quotes muito maneiros, assim, tipo, que representa a casta. Batalha do Apocalipse edição especial, a gente tinha feito já um encarte, né? Onde a gente tinha os desenhos das castas e tudo mais. Agora primeiro, que a gente colocou, além das castas de anjos, as castas de demônios também. E em cada casta a gente separou 3 estirpes, que seriam 3 especialidades, 3 tipos subcastas, né? Pensando sempre assim, por exemplo, um querubim, o que ele faz? Ele é um guerreiro. Então, dentro de um exército, o que você teria? Você teria o legionário, você teria um caçador, né? Que seria o Sheduz. No caso do querubim, é uma exceção, né? Eles têm 4, a gente fez 4 pros querubins, né? Tem outro capítulo com os personagens aí, contando a história deles e mostrando os principais personagens do livro, com o desenho do Andrés, como é que é a concepção dele, a história secreta desses personagens, as artes. Você botou uma degustação da Shamira, né? Vem dessa parte aí, né? Uma coisa interessante que aconteceu nesse que você estava perguntando sobre o processo, Thiago, é que, bom, o Eduardo se expressa através de palavras, né, e eu através do desenho, mas a gente tinha algumas coisas em aberto no sentido de a gente sabia que a gente queria fazer essas caixas, né, as subdivisões, mas o que ia ser feito, né? Qual seria o caminho tomado? E em algumas vezes dentro do processo foi o desenho que acabou levando a escolha de uma determinada opção, o que normalmente era o contrário, né? A gente conversava, tinha uma ideia e eu desenhava, mas em alguns momentos era um desenho que não era feito para um determinado capítulo ou para uma determinada situação e ele acabava sendo incorporado, sendo aproveitado, né? Melhor dizendo, dentro dessa divisão do livro. Então, assim, o gostoso do processo criativo do Universo Expandido foi justamente que as coisas eram recicladas. A gente reciclou muita ideia. A gente, cara, foi 2011 que a gente teve a conversa, final de 2011. 2012 eu cheguei com a boneca, não foi isso, Dudu? 2012 eu cheguei com um livro. 2013 teve esse período por causa do Gunor, mas eu trabalhei também em 2012. Aí 2014, 2015 e 2016, né? Foram 3 anos, 4 anos. Obviamente que a gente não trabalhou sem parar em cima, cada um tinha seus afazeres e tal, mas a quantidade de material que foi produzido, cara, muita coisa foi reciclada, e isso é que foi o bacana, a dinâmica legal do processo de criação do Universo Expandido, é que coisas que a gente não esperava acabaram surgindo naturalmente, um desenho ou uma ideia que o Eduardo tinha que não era aproveitada por algum capítulo, entrava em outro, o desenho é a mesma coisa, ou seja, dá pra fazer um segundo Universo Expandido com a quantidade de rascunho que a gente tem, né, e de ideias. É verdade. Isso aí, a gente tem, finalizando aí, Thiago, a gente tem também um capítulo de bestiário, onde a gente listou lá os monstros comuns, né? Os monstros que
apareceram nos livros, outros que foram citados e tudo mais. Tem um capítulo que eu acho que a galera vai gostar, que eram esses últimos 2 capítulos que eu vou falar, eram pra ser apêndices e acabaram que foram incorporados ao livro, né? Um deles é Fanfiction, que é um guia, assim, pra quem quiser escrever fanfiction nesse universo e tal. E, finalmente, o capítulo de RPG, que são 45 páginas, onde a gente coloca lá como é que adapta as regras, né, da 5ª edição pra jogar com anjos. Lembrando que esse capítulo tá gratuitamente no meu blog, e também as regras básicas da 5ª edição também você encontra gratuitamente, regras oficiais gratuitas em PDF online. Então não tem desculpa pra nego não jogar. Mesmo que não tenha os livros, você encontra e consegue jogar. Claro. Uma parada bacana que o livro permite, né, na parte da fanfiction, é justamente você expandir esse universo com as suas ideias, sabe? Pra mim, acho que é o grande trunfo, porque eu já vi na internet pessoas comentando, eu imaginava um final tal, eu imagino essa cena, essa cidade de outra maneira. Cara, aproveita então vai lá, universo, e faz. E faz. E, sei lá, põe no seu site, mostra pra gente, porque, cara, é incrível como o universo por si só ganhou vida. Ele já se autogere, né, digamos assim. Isso é muito legal. Enfim, tem até uma parte dentro do livro, que tá na parte das caixas, né, das subcaixas, que você tem os Elohins, que são os zangões, né, que a gente acabou chamando de zangões, que é uma parte dentro do universo que ela é um pouco mais ligada à ficção científica. E falando assim... Ou metafísica, né, ou metafísica também, metafísica, né, e falando assim, sem contextualizar ou sem as pessoas de repente verem o que foi feito, parece estranho, mas, cara, é uma das minhas partes preferidas, porque me instiga criativamente a pensar como seria uma história de anjos, né, envolvendo todo esse universo de anjos, demônios e deuses, num mundo onde a tecnologia é mais avançada, ou que tipo de tecnologia teria outras dimensões. Enfim, o universo ele cresceu de uma maneira muito interessante, e o universo expandido, para quem gosta de escrever história, é um prato cheio, sabe? Beleza, vou começar aqui então, Dudu, fazendo a pergunta do Israel Pinho. Pergunta quais as mudanças foram feitas na edição do Nerd Books para a edição da Verus. Pede também que indiquemos a cronologia ideal para a leitura. Teve muita mudança? Não teve muita mudança, não. Eu lembro que eu li do Nerd Books e depois eu reli no Batalha do Apocalipse da Verus e não lembro de ter nada muito diferente, não. Eu acabei enxutando algumas paradas, cara, assim, que realmente... Por que acontece? Quando eu escrevi o livro pela primeira vez, eu tava empolgadaço, porque... Eu não tava pensando em vender o livro, nem que ninguém lesse, né? Eu queria que o pessoal lesse, mas enfim. Então é normal, sei lá, eu estudava, só pra dar um exemplo, eu me lembro claramente disso, um exemplo bem concreto. Tem uma parte em que o Ablon chega junto com os gregos lá em Alexandria, né? E eu tinha estudado, tudo sobre Alexandria, como é que era na época, tudo, etc. E aí eu descrevia demais a cidade. Inclusive tem uma hora que eles estão parados e passa uma legião romana e tal, que não tem nada a ver com a história, e era só pra, assim, não é pra mostrar conhecimento, muito pelo contrário, é porque eu achava maneiro, eu queria colocar aquilo ali, né? E aí algumas pequenas coisas, assim, eu acabei deixando mais enxuto, mas nada que comprometesse o livro, nem nada demais, entendeu? Primeiramente é isso aí que eu queria falar. Em relação à cronologia que o Israel perguntou aí, cara, apesar do Batalha, né, assim, vir depois de tudo, eu acho interessante você ler o Batalha primeiro, porque eu acho que é um livro que abre o universo, te apresenta esse universo e tal, e depois ler o Filhos do Éden. Agora, você pode também ler Filhos do Éden primeiro e ler o Batalha do Apocalipse no final. Ou ainda, se você quiser, eu vou colocar aí no post, né, um arquivo que foi feito por um leitor meu, que ele elencou todos os capítulos de todos os livros em ordem cronológica. Então eu vou colocar aí, vou dar os créditos pra ele. Se você quiser, você pode ler dessa forma também, desde o princípio dos tempos e tudo mais, mas eu não aconselho que você leia assim de início, né, cara? Porque você vai ficar todo bugado, assim, né? Vai ficar todo bugado, né? Mas eu indicaria assim, numa boa. Primeiro Batalha do Apocalipse, depois a série Filhos do Éden, e depois, se você tiver saco, lê o Batalha do Apocalipse de novo, porque fechando Filhos do Éden volta pro Batalha, né? Então, quer dizer, acelera pro Batalha. Então, pode ser uma boa aí. Próxima pergunta é de João Farias. Ele pergunta aqui, ele faz uma introdução. Uma das coisas que me incomodou em Paraíso Perdido foi a relação do Ablo com a Star. Meio que quebrou com a imagem que eu tinha do general, especialmente pelo fato de ele ter sido apaixonado pela Shamira por uns 4.000 anos e nunca ter acontecido absolutamente nada. Portanto, o que eu perguntaria é se a Shamira teve relações com outras pessoas antes ou depois da Babilônia, como o Ablon teve com a Star. Eu não acho estranho, não, ele ter... Justamente porque a relação que ele teve com a Star foi o que ele considerou uma coisa errada, né? Porque ele estava no meio de uma missão e não tinha que ter uma relação, né, carnal com uma subalterna dele, né? A Shamira não teve nenhuma relação antes, até porque eu acho que ela, assim, se levar em consideração, né, isso tá também a história dela que tá no livro do Universo Expandido, né, que
a mãe dela tinha se apaixonado por um cara que era tipo um herói grego, né? Eles moravam em Creta, e aí eles tentaram fugir, e o pai dela era um herói que foi morto no final, né? E elas conseguiram fugir pra essa região de Canaã, de Endor e tudo. E eu acho que talvez ela tenha se apaixonado pelo Ablon, na minha visão, que também não precisa ser a correta, justamente porque ele era, assim, quase como se fosse um herói, né? Que ela observava, né? Então eu acho que ela talvez não tivesse se interessado por ninguém antes, mas essa é a minha visão também. Enfim, pode estar errada. Pois bem, estamos na pergunta agora de Guilherme Oyarzabal. Desculpa se eu não li certo o seu sobrenome, que seria até um ótimo nome para algum personagem, mas tudo bem. A pergunta é o seguinte, pergunta se existem projetos para serem inscritos nesse universo depois do lançamento de Filhos do Éden, o universo expandido. Bom, assim, é aquela coisa, eu não tenho nenhum projeto ainda de escrever livros, né, mas, assim, não que não possa existir, mas não tenho nenhum projeto imediato de escrever romances e tal, eu tenho vontade de escrever, mas não tenho projetos, mas, contudo, né, esse livro do universo expandido vai abrir muito as portas para outras coisas, como, por exemplo, RPG, né, que a gente está trabalhando, inclusive o Shimu tá fazendo algumas coisas aí de aventuras e tudo mais, que a gente quer tentar incluir sim, cara. Não sei o que vai ser do futuro, mas, enfim, possibilidades existem inúmeras, né? Eu imagino, eu não sei, cara, aí é uma coisa que eu acho que tu pode responder melhor, que a J.K. Rowling tem esse problema, né, de ficar sufocado pelo universo. Tu sente isso, não? Nem um pouco, cara, nem um pouco. Assim, como eu tô dizendo, se eu tiver a fim de escrever alguma coisa legal, eu vou escrever, senão eu vou escrever outra coisa, assim, eu não acho também que tem que ter uma obrigatoriedade disso. Ao mesmo tempo, também não acho que tem que ter aquela obrigação, não vou escrever para ser conhecido por outras coisas, sabe? Sim. Eu acho que, enfim, deve ser uma coisa natural. Se eu tiver vontade de escrever sobre outros temas, beleza, vou escrever e tal. Isso. Não tem que levar em conta a inspiração também, né, Dudu? A inspiração. Eu não diria nem inspiração, mas a vontade mesmo de escrever, né? Tá certíssimo, certíssimo. Vamos lá, Daniel Carlos. Saudações, Eduardo. Meu nome é Daniel Carlos, tenho 17 anos, moro em Joinville e sou um grande admirador de sua obra. Fico muito honrado com a oportunidade de participar de um Desconstruindo e espero que você possa sanar algumas dúvidas que me surgiram ao final do último livro da tetralogia. Vamos lá, vamos falar de Paraíso Perdido. Eu vou respondendo uma por uma, tá? Beleza, Dudu. A primeira é, ao ser derrotado, Metatron revela que ele era o plano de contingência, o elemento descartável e havia outro, que seria imbatível. Quem é esse outro? É o Ablon, né, cara? Ele fala lá, né? Porque justamente esse é o lance, né? Que Metatron, ele se considerava o plano B, né? E o Ablon era justamente o plano A. Ele tava lá pra tentar fazer o que ele queria, mas ele tinha preparado o Ablon direitinho pra que ele derrotasse os arcanjos no final, né? Então essa era a coisa, porque ele poderia derrotar, talvez o Metatron poderia, mas não seria uma derrota tão avassaladora, porque ele tinha algo de corrompido dentro dele, o próprio Metatron. E o Ablon não, né? Então esse seria o outro elemento aí. Ah, legal. 2, segunda pergunta dele. Que serviço Lúcifer reservava para Apolion no capítulo 59 de O Paraíso Perdido? Cara, do Apolion, depois ele, em Batalha do Apocalipse, ele vai fazer todas aquelas coisas. Quem leu Batalha sabe que primeiro ele vai se encontrar com o Ablon no Cristo Redentor lá, ele tá quieto enquanto o Orion tá conversando lá com o Ablon, depois o Apolion, como a gente sabe, é o Anjo Negro que rapta Shamir e tudo mais. E é claro que o Batalha do Apocalipse não começa exatamente depois do Paraíso Perdido, mas não é um serviço especial, mas colocar o plano dele, o plano do Lúcifer em movimento, e o Apolion era parte desse plano, como a gente vê lá no final do Batalha, que ele revela ser um anjo negro, né? É o cara que faz a ligação do céu com o inferno. Né? Vamos lá, terceira pergunta. Após morrer, Rafael deixou de ser um celeste e se tornou o quê? Qual era o plano dele, afinal? Essa parada do Rafael é importante pra galera entender que é o seguinte, o Rafael, ele foi colocado, os capítulos do Rafael foram colocados ao longo da trilogia como se fosse um mosaico, Thiago. Então, é muito importante vocês observarem aí, isso talvez o arquivo do nosso amigo aí do leitor pode ajudar, o que veio antes e o que veio depois, tá? Então, qual era o plano do Rafael? O plano do Rafael é o seguinte, ele tinha descido a Terra e tinha feito um santuário lá no Polo Norte e tudo mais, lá depois da Hiperbórea, esse santuário no Etéreo Profundo, isso aparece no Paraíso Perdido, chamado Campos Elíseos. E aí, como ele era um anjo poderoso, várias almas que morriam de pessoas justas, antes, isso iam pra lá, né? Iam pra lá. E ele precisava abrir um túnel, um vértice, até o terceiro céu, que é o Éden Celestial, né? Que é o céu dos Ofanins. Então os Ofanins ofereceram pra ele a dimensão inteira pra que seja a casa desses justos e tal. Só que pra ele abrir esse vórtice, na verdade, não um vértice, esse vórtice, que seria o túnel da morte, ele precisava morrer. Só que ele era imortal. Então ele pergunta, quando o Ablon tá no Campos Elíseos, ele pergunta, como é que eu posso morrer? E o Ablon é que, cara, muito menos inteligente que o Rafael, mas tem a visão de combate, revela pra ele essa espada, que é a Fogo Negro, que é a espada que tá nas mãos do Apolion, e essa espada, ela tem a propriedade de matar arcanjos, aquela espada do Behemoth lá, das batalhas
Primevas. Aí o Rafael vai se encontrar com o Lúcifer para ser morto, né? Só que esse encontro tá em Herdeiros de Atlântida, tá entendendo? O mosaico volta para Herdeiros de Atlântida. Está escrito lá, depois do dilúvio e tal, etc. Então a ideia é que o Lúcifer, ele mata o Rafael, ele manda o Apolo matar o Rafael. Quando o Rafael morre, ele consegue abrir esse vórtice que é o túnel da morte. Então ele passa o Campos Elíseos, passa a ser o Elísio, que é no terceiro céu, e esse é o plano total dele, né? E o Rafael fica lá chama de, né, Elísio, que é a parte, que é a antessala do Éden Celestial, né? Ele recebe as almas, né? Seria como se fosse uma visão, até tem algumas religiões que falam isso, né? O cara morre, é recebido por um lugar de cura, né? Que seria lá o Rafael Arcanjo da cura, e depois desse período ele ingressa no terceiro céu. E o fato do Rafael estar lá, ele lacra a camada inteira, nenhum anjo consegue entrar, né? Então é isso esse era o plano dele, que foi o plano que ele usou, na verdade, o Lúcifer e os outros para construir esse santuário no terceiro céu, entendeu? É meio complicado, mas você tem que ler e fazer montar esse mosaico que tu falou, né? Tem que entender, é isso mesmo. Beleza, a quarta pergunta dele. Se o Sporverso nasce, morre e renasce, isso significa que ao final da supressão cósmica, Yahvé e Terron voltariam a existir para batalhar novamente e criar o universo novamente? É cíclico? Isso você vai... isso aí tá, é uma teoria, né? Então assim, eu não deixo isso claro no livro e cada um escolhe a teoria. Os próprios Malaquins têm essa teoria, que o universo pode ser cíclico como pode ser linear, né? Então nessa perspectiva do universo cíclico, realmente o universo poderia se destruir, se construir ao longo de eras. Se vai se construir ou se destruir de forma igual, diferente, completamente diferente, eu acho que isso depende muito de várias variáveis que, enfim, de caminhos que cada um seguir, entendeu? Então isso varia muito. Deixou bem aberto pra... Totalmente. Legal. Vamos lá. A quinta pergunta do Daniel. Gabriel diz a Kyra que seu Deus estava em uma pedra, em Asgard, e se maravilhou em ver como ela crescia rápido. O que isso significa? Então, isso significa o seguinte, o Gabriel, na verdade o Rafael, ele é o arquétipo do mestre Zen, né? E o Gabriel, ele buscou, ele depois que ele resolveu ir lá pro lado do bem, ele puxou muito dessa coisa do Zen do próprio Rafael. Então isso da coisa das pedras crescendo, é um tipo de meditação Zen muito interessante, que é assim, o Zen você vai meditar, então o cara fala assim, beleza, você vai lá pro jardim, por isso tem aquele jardim de pedras. Se dá uma procurada na internet, jardim de pedras japonês, né? Então, esse jardim de pedras, o Zen vai olhar a pedra e vai esperar a pedra crescer. E a pedra não cresce, né? Mas o que a questão é que é a paciência, né? Esse é o cúmulo da paciência. Você esperar uma pedra crescer. Exato. Então, essa é uma reflexão do Zen que eu trouxe pro livro, baseado nessa coisa toda que eu acho bacana, entendeu? Legal. A sexta pergunta. Como Metatron pretendia se aproveitar do controle de Hélios, o Sol interior? A força dos sentinelas vinha da Terra, diferente dos anjos, né, que vinham do céu. Então, e o centro da Terra ali era o Hélios, né, era o coração pulsante do mundo, que a força dele vinha dali. Então, o que ele queria fazer era justamente usar a Kyra para, através dos obeliscos, levar essa força para superfície do planeta e aí poder fechar o mundo como se fosse um santuário dele de volta. E lá ele seria mais poderoso que os arcanjos somente na Terra. Esse que era o plano dele. Vamos lá, pergunta do Fábio. Também está dividido em 4 partes. Vamos lá, Dudu. Primeira, se o Filho do Éden se tornasse um filme, quem você escolheria para interpretar os personagens? Não, me recuso a responder essa pergunta, cara, porque isso é uma coisa que só os leitores... Se eu responder agora, eu acho que meio que fica uma coisa meio canônica, entendeu? Então eu acho que deixar os leitores... Vai cravar. Pensar. Exatamente. Eu tenho... engraçado, eu tenho uma... Não pode responder uma certa... Não, eu não tenho uma certa implicância com essa mania de todo mundo sempre querer transformar tudo em filme e seriado. Isso é uma coisa velha minha, coisa de velho. Porque, sendo ilustrador, e o Shimu vai concordar também, porque o Shimu é ilustrador, o grande barato pra mim é poder desenvolver isso na minha cabeça. Se já chega uma imagem pré-produzida... trabalhar foto, né, cara? Pois é, mesmo... E olha que eu acabei de fazer o livro... A gente acabou de fazer o Universo Expandido, que ele é todo ilustrado, mas isso é uma visão minha, e junto com o Eduardo, mas que um leitor pode discordar. E eu espero que discorde de algumas coisas, porque esse é o barato, né? Muitos discordaram quando eu coloquei a Shamira lá no Facebook, lá, não foi da maneira que eu imaginei e tal. Pois é. Alguns adoraram, outros não, mas esse que é bacana também. O problema não é discordar, mas a partir do momento em que eu acho que você começa a tudo botar a imagem de uma pessoa, né?
por exemplo, o Wolverine. Cara, eu não gosto do Hugh Jackman como Wolverine, mas por quê? Porque eu sou leitor do Wolverine da década de 80. Wolverine tem 1,50m, quanto chamou? 1,58m, sei lá, 1,50m. 56, sabe? Ele é todo peludo, ele é um, sabe, ele é uma máquina de brigar. Não que eu tenha nada contra o Hugh Jackman, mas o que eu quero dizer é, esse tipo de pergunta pra mim me deixa meio desconfiado que a gente tende a posterizar tudo no futuro, sabe? Vamos lá, o Fábio faz a segunda pergunta aqui, que é: por qual motivo você escolheu Azazel, um simples serafim, para liderar uma revolta contra o príncipe das trevas no Sheol? Como se deu a guerra de libertação? Então, essa parte da guerra de libertação do Sheol, assim, muita gente pede pra que eu escreva mais sobre isso, que eu fale mais sobre isso. Até eu tava conversando com o Andrés, né, que acho que dava uma história maneira, muito maneira, né, sobre política do inferno e tudo mais. Exato. O Azazel, na mitologia, ele é um duque do inferno, né, e no livro não, mas no universo expandido vai falar mais sobre a história dele. Basicamente, cara, quando, na verdade, já tem uma primeira guerra, quando o Lúcifer chega no inferno, ele é poderoso, mas ele tá sozinho. E os outros anjos caídos todos preparam uma batalha contra ele. Quem organiza essa batalha é uma das arquiduquesas, né, que eles têm 3 arquiduques na época, né, Jezebete, a Senhora das Pragas, e aí o Lúcifer precisa trazer os Lilians pro inferno pra poder servir de guarda pessoal pra ele. E depois, Idade Média, o Azazel, que era amante da Jezebete, que foi morta, ele resolve fazer uma nova guerra de libertação. Pra isso, ele precisa primeiro convencer a Inanna, que aparece em Paraíso Perdido, que é a líder das Lilians, né, dos Lilians, a ficar do lado dele. A Inanna fica do lado dele, só que como ela é filha do Lúcifer, né, ela não é morta no final, ela é presa, e é por isso, inclusive, que ela não aparece pra salvar o Ablon quando o Ablon vai pro inferno e é preso também na Idade Média, entendeu? Vamos lá, a terceira pergunta. Quanto aos príncipes das castas, seria correto considerá-los todos do mesmo nível de poder, ou são simplesmente igualados em hierarquia? E que ciclo você daria a eles, aos arautos e aos generais, excetuando Ablon e Apolion? Cara, eu penso nos príncipes de casta como os arautos, sendo de 6º ciclo, né? Os generais varia, tem general de 4º ciclo, general até de 5º ciclo, tudo, né? Ablon e Apolion, depois no final, eles vão pra 6º ciclo, mas no final da Batalha do Apocalipse. Acho que em Paraíso Perdido, o Ablon tá em 4º ciclo, eu acho que ele passa pro 5º, quando ele enfrenta o Metatron, né? Depois, ele passa depois no final da Batalha do Apocalipse, quando ele enfrenta o Miguel, ele passa pro 7º, né? Então acho que são mais ou menos igualados em hierarquia, assim. Quarta e última pergunta é: anjos são criaturas que existem desde a fundação da Terra, correto? Então, como poderiam, em sua maioria, serem ultrapassados por homens que mais tarde viriam a ser chamados de deuses? Tem que lembrar que, os homens têm em si a alma, que é o poder de Deus. Muitos homens, né, eles são... Os homens, assim, né, o que se fala é que eles são mais poderosos, muito mais poderosos que os anjos, na verdade. Só que o tecido da realidade, eles, por exemplo, um feiticeiro, por exemplo, ele ainda não só é limitado pelo tecido, como ele tem aquela coisa de, tem que fazer esse feitiço, será que eu acredito nisso realmente e tal? Os anjos são muito mais assertivos, né? Os poderes dele funcionam e pronto, né? Então, um pouco por aí. É claro que um homem, depois de morto, e se ele for venerado, ele pode se tornar um deus e se tornar mais poderoso que os anjos por isso, porque ele carrega a centelha divina dentro dele, que é o poder mais forte que tem. Então, preciso lembrar disso. É por isso, inclusive, que os anjos têm inveja do ser humano, uma das coisas, né? Vinícius Caires: gostaria de saber se os anjos em A Batalha do Apocalipse morriam quando estavam na forma de seus avatares. Entre parênteses, exemplo da CM. Uma outra questão é: quais foram as fontes que você utilizou para criar a Asgard em Paraíso Perdido e como encontrá-las? E para terminar, teria sido Miguel o responsável por dar aquelas formas demoníacas aos anjos expulsos com a revolta de Lúcifer? Então, beleza. Primeira coisa, né? Assim, os anjos, quando eles morrem na Terra, eles não são mortos completamente, eles são banidos, né? Eles, para serem mortos, eles precisam ser mortos no plano espiritual, mas existem exceções, ou seja, e que exceções são essas? Armas e poderes especiais que afetam não só o plano físico, como também outras dimensões. A CM certamente foi morta definitivamente pelo Apolion, porque o Apolion tinha um poder igual ao do Ablon, uma técnica igual ao do Ablon que ele aprendeu com ele, que é a própria ira de Deus. A ira de Deus é como se fosse, em termos de RPG, é como se estivesse dando um dano agravado, né? Então existem algumas técnicas, algumas armas especiais que podem atravessar as dimensões e, enfim, matar direto, mas a maioria ele é banido, né? Como acontece com outros personagens, como por exemplo com a Yaga. A Yaga, ela é destruída, ela é queimada nos Deuses de Atlântida pela Kyra, depois ela volta e tudo mais. Enfim, é isso. Questão das fontes do Paraíso Perdido. Cara, procura pelo Eddas, né, em prosa, que é a fonte básica da mitologia nórdica. Não é tão difícil de achar, é um pouco chato de ler, mas dá pra você encontrar, então não é tão difícil
difícil assim. Em relação ao Miguel, seria responsável por dar aquelas formas demoníacas aos anjos caídos. Cara, eu acho que não. Na minha opinião, na verdade, quando Lúcifer cai ao inferno, os anjos, eles tomam a forma que é a forma que representa um pouco a personalidade deles. Os demônios têm essa característica de ter formas que representam, na verdade, até os anjos também. A gente, quando estava fazendo as casas, a gente pensou nisso, né, André? Assim, os anjos, as estirpes de anjos, representam muito bem isso. Por exemplo, o caçador, que é o Shedu, ele é uma espécie de um leão e tal, né? E provavelmente os anjos, no princípio, eles nem tinham a forma humanoide. Aí eles foram se adaptando. A forma dele vai, enfim, copiando mais ou menos aquelas funções deles e tudo mais. Isso que aconteceu também com os demônios. Legal. Vou ver a pergunta do Thiago Nogueira. Olá, desconsultores. Como ninguém, nem mesmo Gabriel, percebeu que Kyra não era um anjo comum. Afinal, ela possuía uma alma, uma energia bem característica. Agora uma pergunta bem RPGística. Quais seriam os ciclos de Daniel e Kyra? Beleza. Bom, na verdade o Gabriel sabia sim. Inclusive, em certo momento ele soube, só que ele fala isso no livro, inclusive. Só que como o Gabriel é o anjo da revelação, logo que ele soube que a Kyra é uma sentinela, ao mesmo tempo ele previu que a Kyra seria a única capaz de derrotar Metatron. Então ele não a matou, deixou ela lá e tal. E no último diálogo que ele tem com a Kyra no Paraíso Perdido, ele fala isso. Ele fala só, o Miguel, ele acha que eu não matei você porque eu queria usar você como uma arma secreta. Então ele sabia sim e manteve ela, né, pra, enfim, aí cada um tem a sua opinião. Pergunta RPGística, cara, eu vejo Daniel, Levi, Urakin como segundo ciclo e Kyra como terceiro. Depois, em Paraíso Perdido, em Asgard, eu acho que eles todos passam pro terceiro e a Kyra passa pro quarto. Pelo menos essa é a minha visão. Vamos lá, Michel Chagas Aragão. Pergunta o seguinte: qual o significado das capas dos livros da tetralogia? Como é o processo de criação? E Ramon Souza quer saber qual a cena retratada na capa de Anjos da Morte. Beleza, eu jogo essa pergunta pro André. Como é que foi que você encontrou a primeira imagem, cara, que a gente acabou usando pra sempre do Batalha do Apocalipse? Cara, então, eu não me lembro muito bem, não. Eu sei que você a gente tava conversando e você precisava, você falou pra mim que precisava de uma programação visual pra capa da Batalha do Apocalipse, mas eu não me lembro pra quê. Eu não sei se era quando você ganhou o concurso, hein, Dudu? Foi nessa época, né? Não, foi Ou antes. Foi um pouco antes. Foi pra fazer justamente as bonecas pra ir levar pras editoras. Cara, eu achei a imagem, que inclusive é do Stefano, eu sou fã do cara, o cara é genial. Eu achei aquela imagem muito intrigante, e apesar de não ser nenhuma imagem particular do livro, ela passa uma atmosfera fantástica que é exatamente o que a Batalha do Apocalipse tem pra mim, sabe? E além da ilustração ser muito bonita, eu gosto de capas que me remetem a um certo mistério, né? Você olhar uma capa e ficar pensando sobre qual a correlação que tem da capa com o conteúdo do livro. Então, cara, a gente acabou pegando aquela imagem do Stefan, que mais tarde Eduardo veio entrar em contato com ele, né? Que se tornou o ilustrador oficial das capas dos romances. E foi assim, foi pelo feeling, foi pelo que aquela imagem passava pra gente, né, Dudu? Você pode falar um pouco aí? Eu só fico impressionado como é que o cara que tem essa visão assim, mais de ilustração, consegue encontrar as paradas loucas na internet que eu não encontro, assim. Então, por exemplo, tinha um site chamado CG Networks, que eu nem sei se ainda existe. O Andrés ia lá, fuçava tudo, encontrava as paradas fodas, uns desenhos fodas que tu não encontra no Google, jogando no Google, entendeu? Então, só acho isso. Vamos lá, agora a pergunta do grande Ricardo Maurício. Olá, pessoal, tenho 5 perguntas. Vamos nessa. Primeira, eu queria saber mais sobre a mitologia arturiana neste mundo. Arthur está vivo no planetário? Merlin ensinou alguma coisa pra Shamira? Então, cara, eu acho que... Não sei, a minha aposta é que Merlin não encontrou com Shamira, não, porque ela só veio aí pra aquela região da Inglaterra na Idade Média e tudo, e o círculo arturiano, né, seria anterior a isso, né, seria tipo na antiguidade tardia. Agora, se o Arthur tá vivo, cara, como eu falei, eu não explorei essa parte, mas a impressão que eu tenho é que ele tá lá, adormecido numa tumba, né? Beleza, vamos pra segunda. Eu queria saber mais sobre os semideuses. Eles conseguiam lutar de igual para igual com o anjo? Eles ainda existem no mundo atual? Então, depende do semideus e depende do anjo, logicamente, né? Mas, a princípio, dependendo se ele for um semideus poderoso, sim. Semideuses no mundo atual é o seguinte, cara, até poderiam existir, né? Primeiro que vai começar mais difícil, porque essa cruza entre deuses e humanos aconteciam em vértices, né? Interseções planárias, e esses vértices hoje em dia quase não existem mais. Primeira coisa, então seria difícil. Segundo, se nascesse um, ele obviamente estaria limitado pelo tecido da realidade. Então ele poderia até ser um cara que lançaria raios, mas ele não conseguiria lançar
passar por causa do tecido da realidade. Então isso aí, e os semideuses, apesar de tudo, vivem ao mesmo tempo dos seres humanos, eles não são imortais. Então poderia existir, mas com essas limitações aí, mas dá pra criar uma história, um fanfic bacana. Anjos podem ter filhos com deuses? Caraca, bicho. Em tese sim, porque os deuses têm alma, né? Então poderia, em tese. Beleza. Quarta, quem são todos os membros da Irmandade dos Renegados? Eu não exploro todos eles, né? Não falo o nome de todos, justamente para deixar em aberto para que não só eu, como alguém que escreva fanfic, possa criar, né, uma fanfic no futuro. Então eu não listei todos, não, e por enquanto eu acho bacana que eles fiquem na obscuridade e eu posso usar eles no futuro. Bacana. E a quinta e a última, gostaria de saber mais sobre a hierarquia dos demônios. Estará perfeitamente. Compre o livro. Esse tá no livro mesmo, a gente fez uns organogramas bacanas lá que você vai gostar. Que legal. Comprei já. Vamos lá, Bruna, cara. A Bruna fala assim: olá, Dudu. Tenho duas perguntas sobre o Paraíso Perdido. A primeira, se Kyra podia gerar filhos, não seria compreensível que ela menstruasse? Qual seria a explicação dada pra isso? Ué, mas ela menstrua, inclusive, no Herdeiro de Atlântida, que ela acha que ela é um ser humano, ela vai lá no médico, o médico fala como é que tá seu ciclo menstrual, então ela falou, tá ok, tá tudo bem. Então o que acontece? Na verdade, não aparece tanto nos outros livros, porque ela tá se materializando e se desmaterializando. Então cada materialização é como se o corpo dela desse um reboot, né? Cada vez que você se materializa, como se você materializasse um corpo novo. Vamos lá pra segunda pergunta. Se Sofia também era sentinela e Daniel não ligava pra usar camisinha, por que ela também não engravidou? Eu acho engraçado que várias mulheres perguntam isso, mas assim, como se a mulher não soubesse que existe uma época fértil, né? Exato, é só você fazer na época fértil e tal. Pergunta Luan Salles Rosa. Olá, Eduardo, tenho as seguintes questões. Primeira, apenas os querubins fizeram parte do esquadrão Anjos da Morte ou teve outras castas? Apenas os querubins também. Mais uma vez, essa história vai ser contada no livro, é porque esses querubins eles foram deslocados assim. Tinha 100 legiões de querubins e mais uma, que é a 101, né? Essa 101 era a legião dos anjos desobedientes, era a legião dos anjos que não se enquadravam e tal. E desde que o Daniel fez o acordo lá com a Andira, né, durante as Guerras Etéreas, ele foi posto de lado. Ele foi meio que sendo um cara meio preconceito com ele foi pra 101, que é a legião que fazia o serviço sujo, que eram os caras que não se enquadravam muito, né, nas coisas. Então, quando o Miguel precisou enviar os anjos na Idade Média, né, pra combater os demônios e tal, ele já tava rolando a guerra no céu, a guerra civil, então ele não se desfez de nenhuma dessas legiões, mas ele mandou os elementos dessa 101, que era a legião que, enfim, dispensáveis e tal. Maneiro. Vamos lá, segunda. Os Elohins lutaram nas outras guerras humanas? Com certeza. Com certeza. Os Elohins, eles vivem como seres humanos, né? Então eles lutaram nas guerras humanas, não dando show-off de poder, né? Mas justamente, enfim, fazendo seu papel como ser humano, né? Legal. Terceira, quais seriam as contrapartes demoníacas dos Hashmalins? Seriam os Baals, né? Isso acho que você pode responder de pronto, né, André? Que a gente fez lá as paradas do Baal. Aliás, o desenho do Baal, meu irmão, caralho. Assim, fala aí, André. Ficou maneiro, né? Ficou maneiro. Cara, eu sei que nego se amarra em anjo, querubim, tereréu, você excomungado pela Igreja Católica, mas vou te falar, desenhar as caixas dos demônios foi a parada mais foda do livro que a gente fez, cara, porque a gente pôde viajar em todas as loucuras e botar pra fora esse lado sombrio que a gente tem, sabe? Foi muito bacana. Não é nem se é sombrio, porque, como eu falei, os demônios, eles têm uma possibilidade de ter as formas diferentes mesmo, né? Os anjos são aqueles caras, a gente tentou variar, mas era basicamente um cara com asa, basicamente isso. Exato, demônio, caralho, você podia fazer o que você quisesse, né? E a gente fez vários demônios sai diferentes. um braço da barriga, um tentáculo da cabeça. Exatamente. Isso aí. E os vilões, de uma maneira geral, visualmente, eles são muito mais interessantes que os mocinhos, né? Os vilões, eles têm que visualmente serem mais impactantes, afinal, eles são os vilões. Então, assim, não que os anjos não tenham ficado bacana, pô, ficou muito, muito legal, mas criar as estirpes dos demônios foi bem interessante. E os Baal são magníficos, assim como os Hashmalins, né? Mas vamos lá. Quarto, os anjos têm medo de deuses por conta das guerras etéreas? Não sei se tem medo, mas eles têm esse receio porque teve essas guerras etéreas e os deuses etéreos ainda não vão com a cara dos anjos, né? Então tem essa... Isso é colocado em vários livros. A primeira vez que se coloca isso, inclusive, é no Batalha do Apocalipse, quando o Ablon na China chega naquele templo chinês lá, na floresta, ele é envenenado, né? Ele é envenenado e tal. Então aquilo
É até engraçado, né? Porque ele fala, cara, não, eu sou o contrário, eu sou contra os anjos que estão me caçando. Os caras, não, você é um anjo e tal, e tentam enfiar porrada nele. Então tem essa rixa. Eu não sei se medo é a palavra correta, não. Vamos lá. Chimus. Pergunta de Tiago Varga. Oi, Dudu. Minha dúvida é sobre a figura feminina na obra. A maioria das mulheres retratadas foram fortes, como a Shamira, Inanna e Kyra. Mas algumas foram representadas como mulheres emocionalmente frágeis, entre parênteses, Yaga, por exemplo. Qual o motivo dessa disparidade? No lugar, discordo pra caramba. Eu não acho que Yaga seja emocionalmente frágil, não. Muito pelo contrário. Não, cara. Não entendi. Eu acho ela tão forte que, assim, isso até tá mostrado no livro. Porque o que acontece? Quando um anjo é banido, assim, ele pode voltar, sei lá, em uma semana ou pode demorar centenas de anos. Então, por exemplo, um cara que eu acho que é emocionalmente fraco nesse sentido foi o Mikael. Mikael que morreu lá no Anjo da Morte. Ele morreu, tomou um tiro no coração, um tiro de bala no coração, que seria algo que, enfim, não ia matar o cara. Ele foi banido, né? O corpo dele foi destruído. E até em Paraíso Perdido ele não volta. Ele tá lá, porque ele tava fudido mesmo, ele não gostava daquilo e tudo mais. A Yaga, como é uma Hashmaling, tem a coisa, tem que fazer isso agora. De certa forma, nesse ponto, eles são até um pouco parecidos com os querubins, né? Cara, e ela foi, o corpo dela pegou fogo lá na Herdeiro de Atlântida e já, Paraíso Perdido, ela tinha voltado, já inteira. Assim, inteiraça não, ela volta como uma criança, que ela não deu tempo ainda de refazer um avatar, o avatar inteiro. Mas eu acho ela... Mas, eu vou responder essa pergunta também. Claro que existem personagens frágeis e personagens fortes, mas isso não tem nada a ver normal, com né? gênero. Isso não tem a ver com o fato de ser mulher. Tem mulher que é forte e mulher que é fraca, assim como tem homem forte e homem fraco. Vamos lá, então. Deixa eu continuar aqui. Eu vou ver a pergunta do Victor. Olá, Dudu. Me chamo Victor Polk, tenho 16 anos e sou um fã da tetralogia. Por sua causa, comecei a ler Lovecraft. Olha que foda, Dudu. Influenciando bem a meninada, Nossa causa, né, Thiago? Sinceramente, será que foi por causa desconstruindo? Certamente. Curti demais todos os seus livros. Tenho as seguintes perguntas. Primeira, você uma vez me respondeu que as batalhas primérvas seriam distantes até para nós leitores, pois não haveria uma história escrita sobre o assunto. Porém, eu gostaria de saber se os arcanjos, de alguma forma, podem ter sido influenciados pelas energias do caos para desenvolverem personalidades egocêntricas e malignas. Bom, primeiramente, essa parada de batalhas primevas, eu falei mesmo, assim, as pessoas sempre me perguntam, tem que tiver uma coisa sobre batalhas primevas. Primeiro que eu acho que é uma coisa muito subjetiva, né, cara? Como eu falei, provavelmente nem os arcanjos teriam uma forma humana, né? Apesar de que, assim, depois a arma do Behemoth vira uma espada, né, que é fogo negro. Mas eu imagino que naquele momento era um embate de forças. Então é legal que aquilo seja mais uma narrativa do que eu descrevo exatamente como é que é aquilo. Até porque também se torna uma mitologia até mesmo para os anjos. Então eu não sei se isso está em Anjos da Morte, mas está em algum lugar. Eu não sei se é uma coisa que a gente desenvolveu com o Andrés e tudo. Os Elohims, por exemplo, são quase como se fossem anjos ateus. Eles não acreditam, eles acreditam que Deus é uma força metafísica, né? Que essa história de batalhas primeiras não foi assim que aconteceu, ou de outra forma e tal. Então é legal também deixar isso um pouco no ar, né? A primeira coisa é isso. E eu não acho que os deuses do caos tenham influenciado necessariamente os arcanjos. Eu acho que seria muito, enfim, tirar um pouco o corpo fora. Eu acho que isso é deles, foi da corrupção que eles mesmos desenvolveram, e pelo menos essa é a minha ideia. Claro que também você passa a pensar de uma outra forma diferente. Legal. Segunda pergunta dele. Algum resquício de Terron e suas criações no plano físico? Ou estes só se encontram em realidades distantes da nossa? Então, Thiago, mais um jabá, hein? No capítulo de bestiário, cara, a gente fez uma lista, cara, foi animal, a gente fez uma lista de vários, assim, tem uns deuses primeiros lá que todos eles estão mortos, mas as crias deles ainda existem, seria como se fosse as criaturas do Lovecraft, assim, mal comparando, né? E a gente fez uma lista lá de várias dessas criaturas antigas, né, os grandes antigos e tal, e alguns, cara, assim, um mais doido que o outro, mas assim, e alguns, tem um que era até um cara bondoso, né, cara, que queria tanto combater os arcanjos, que ele, enfim, ajudava os seres humanos e tal, então tem pra todo tipo de coisa. Como surgiu a ideia dos Hashmalings? Sou um fã da casta por estes serem totalmente sombrios. Então, Victor, a parada é a seguinte, eu conversando com o Dudu sobre os 7 céus, né, como seriam os céus e tudo, veio uma dúvida na cabeça da gente, levantada até pelo Eduardo. Pô, se Lúcifer ainda não caiu, não chegou até o inferno mesmo, o Sheol, né? Pra onde iriam as almas ruins, das pessoas ruins, dos maus, etc? Então deveria ter um espaço desse no céu. E como só haviam anjos, entendeu? Teria que ter uma casta de anjos que lidasse com a podridão, cara, que metesse a mão na sujeira mesmo. E os caras que entendessem de malícia, que entendessem todo desse lado sombrio da humanidade. Então daí que veio a ideia dos Hashmalins como casta, entendeu? Vamos lá. Matheus Henrique quer saber
saber de onde veio a inspiração para o poder dos querubins chamados a ira de Deus e por que Daniel nunca usou esse poder. Cara, então, o Daniel e o Urakin nunca usaram esse poder porque é uma técnica secreta, né? Que foi a técnica do Metatron e depois o Ablon aprendeu e, enfim, Apolion aprendeu depois e alguns querubins até aprenderam, mas era uma técnica meio secreta. E que requer muita energia também, né, Dudu? Poderia ter limitado ao ciclo também, né? Claro, com certeza, não é pra qualquer um. E também, cara, de onde veio a ideia do poder? Veio de dois lugares. Eu estudo, o nome, antigamente, era o Punho de Deus, que era uma habilidade no Vampire que os caçadores de vampiro tinham. Eles davam um soco e davam com o dano gravado. O nome era Punho de Deus. É pra não ficar igual, a gente mudou pra Ira de Deus. Mas a Ira de Deus não é bem igual ao Punho de Deus. Ela, na verdade, é quase como se fosse um meteoro de Pegasus. Você vê que não sai da mão, né? Não é aquele, não projeta, né? Mas era como se fosse um golpe especial, né? E eu acho que fez a mistura dessas duas coisas, eu acho. Vamos lá, chegamos à pergunta agora do Sérgio Silva. Cara Eduardo, vou tentar compilar algumas ideias que me vieram à mente agora. Vamos nessa. Primeira, abre aspas. A imortalidade é um fato terrível, que há tempos me desagrada. Sinto-me preso à esfera temporal, ao inevitável novelo do espaço. Rafael em Herdeiros de Atlântida. Então daí vem a pergunta. Por que o arcanjo da cura se sentia assim? Cara, o Rafael é o meu veículo pra falar sobre filosofia. Então, assim, já falei sobre a coisa do Zen e tudo mais e tal. Isso é um pensamento, né, que é bom a gente considerar, que ele fala assim, ele é um cara imortal, que ele nunca morre. A gente tem essa angústia como ser humano, que nós vamos morrer, ou seja, a nossa história vai acabar um dia. Mas você pensou na angústia que é você viver pra sempre? Pensou na angústia que é você estar preso sempre, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você vai viver pra sempre, você não vai encerrar absolutamente nada. Então, eu não quero dar uma resposta com isso, eu quero, como qualquer coisa filosófica, eu quero levantar uma questão. Beleza, vamos lá. Vou ler a pergunta da Mayla Oliveira. Olá, Edu. Certa vez, durante uma entrevista, George Martin comentou o seguinte: acho que um escritor, mesmo aquele de fantasia, tem a obrigação de dizer a verdade. E ela é que todos os homens morrerão. Amo todos os meus personagens. Por isso é sempre difícil matá-los. Mas sei que tem que ser feito. Com isso, gostaria de saber como se sentiu com a morte do Daniel. E se esse era o destino que imaginou para ele desde o início. Era o destino que ele imaginou para ele desde o início, né? Porque, pra começar, você tem no Anjo da Morte uma cena em que ele tenta suicídio, né? Em 78, né? Pra provar que essa cena estava pensada desde o início, existe um pequeno flashback dessa cena em Herdeiros de Atlântida. Não sei se vocês vão lembrar, numa hora que eles estão viajando pela estrada lá, o Daniel e a Kyra param pra dormir, e o Daniel dorme porque ele tá ferido e tudo mais, e ele acorda lembrando desse fatídico dia em 78, que ele enfiou a pistola na boca, né? E apertou o gatilho. Pergunta Daniel Braga, também dividido em 6 partes. Vamos lá primeiro. Olá pessoal, minhas perguntas. Na reta final de Paraíso Perdido, Metatron revela a Ablon que seus sentimentos são a coisa mais forte do mundo. Mas afinal, o que de fato define o poder de um anjo e permite que ele supere aqueles que são essencialmente superiores a ele, primeira parte, e de que forma os anjos dos povés são capazes de evoluir? Começar pelo final, né? Os anjos evoluem através da experiência, por isso que os anjos que vêm pra Terra conseguem evoluir muito, mas a ideia dos ciclos, na verdade, é uma coisa meio estática. É quase como se fosse, assim, o cara concebido pra ser daquele ciclo. Tem gente que nasceu do terceiro ciclo, nem todos nasceram no primeiro ciclo, né? Você vai ser um general, você vai ser o quarto ciclo e tal. Mas isso pode mudar se o anjo, né, vier à Terra e aprender coisas novas. Ele pode aprender coisas novas do céu, mas mais lentamente na Terra onde ele tem essas experiências. Por isso que esses caras que caíram, né, eles evoluíram muito rapidamente, como o Ablon e o próprio Daniel e todos eles, os sentinelas. Os sentinelas ficaram poderosíssimos porque estavam na Terra. Então é basicamente isso. Aquela sua pergunta lá, que você falou, como é que, né, o que define o poder, e o Metatron revela Ablon que seus sentimentos são a coisa mais forte do mundo. É assim, cara, é claro, né, que o ciclo define o nível de poder, mas aí que entra a diferença também do RPG pra literatura, né? Então, por exemplo, quando tem a batalha do Ablon contra o Metatron, o Ablon, ele vence o Metatron porque ele consegue fazer o máximo, dar o máximo que ele podia, quase como se ele estivesse no Cavaleiro do Zodíaco, atingindo o 7º sentido. Mas o que significa isso? Parece uma coisa meio boba, meio piegas de anime, mas não é isso. É uma metáfora. Todos nós podemos alcançar aquilo que a gente, vencer aquele desafio, se formos capazes de dar o máximo de nós. Então essa é a diferença, por exemplo, são coisas que você tem que trazer pra literatura, que no jogo não dá certo. A sua ficha não vai aumentar. Mestre, me dá 10 pontos aqui. Não. Mas na literatura tem isso. A literatura tem que passar isso, que é essa licença poética para que te transmita algum tipo de mensagem e tudo mais. Então, o Metatron fala, inclusive, quando vence o Ablon, que sempre que você lutar pelas coisas que você acredita, você será invencível. Ele fala isso. Aí, se você lutar por causas egoístas, eu sei que você vai perder todas as vezes, como eu perdi essa noite. Então, isso aí é uma coisa que é da literatura, é uma licença poética, não é só números, né? E essa que a literatura tem que trazer. Bacana, vamos lá. Segunda pergunta.
Quem são os anjos responsáveis pela forja das diversas armas do Sporverso? Tem vários. Isso é maneiro. Tem vários e eu só coloquei um, na verdade, no Batalha do Apocalipse. Tem um cara que no final do batalha, um Ishin, ele forja lá uma armadura nova pro Ablon. Mas, né, a gente colocou os Ishins, uma estirpe de Ishins, né, André? Pode falar melhor aí que você que inventou a estirpe. Nós dois. São os Ishins construtores, né? São os Ishins responsáveis por... São os arquitetos, são os mestres de obra. Mestre de obra é mais bonito. Mestre de obra do céu. Pedreiro. São os pedreiros. Qual é a dinâmica das caixas que a gente também explora mais nesse livro novo aí? Que assim, quem cria a energia do nada, assim, são os Ofanins. Isso. Os Ofanins têm o poder da luz, então eles acendem as fornalhas dos átomos, fazem a criação mesmo. Aí vai os Ishins, eles manipulam essa energia e tal, e criam as coisas, criam os planetas, criam as galáxias e tudo. Os Elohims, antes de existir a Terra, a função primordial deles era manter isso funcionando, manter as órbitas funcionando. Por isso que os Elohims são arquitetos, eles criam mecanismos e situações para facilitar as coisas, né? Para facilitar, enfim. Por isso que eles ficam mais próximos dos seres humanos. O ser humano sempre cria um sistema para facilitar a vida deles, entendeu? Então, essa era a dinâmica das caças do início, né? Próxima pergunta. Como agem e quais os maiores objetivos dos magos e feiticeiros modernos do Sporverso? Dá a entender, né, que os últimos feiticeiros modernos acabaram com a Segunda Guerra Mundial, inclusive até o Daniel destrói o último lá da Sociedade Tule, né? E assim, e também tem um capítulo que eu esqueci de falar, que é sobre magia e misticismo. E esse capítulo explica que a magia, de certa forma clássica e tudo mais, com pergaminho, se perde muito quando tem aquele incêndio no castelo, no Anjo da Morte, né? Que é aquele castelo que tem nas Ardenas que eles mantêm lá. No entanto, esse poder da alma humana, ele é explorado de outra forma, que já vinha sendo explorado nos campos de concentração nazistas, que é poderes psionicos, né? Quase 100% desses cientistas foram para a União Soviética depois e passaram a explorar isso lá, os poderes psionicos. Então, a magia meio que se perde depois da Segunda Guerra Mundial, tem uns perrapados aí qualquer, mas meio que desaparece, né, depois desse período. Legal. Vamos lá, próxima pergunta. Que tipo de poderes Miguel utilizou para banir os anjos e Lúcifer para o inferno e transformar na versão deturpada dos Celestes? Como a gente falou, eu não acho que o Miguel tenha deturpado os Celestes, né, é uma coisa deles. Mas, em relação ao Lúcifer, na verdade, não foi o Miguel que baniu, o Lúcifer que se deu por derrotado e resolveu fugir pro Sheol. E aí, depois, na Batalha do Apocalipse, no final, você sabe que isso era um plano dos dois, estavam juntos para controlar a luz e as trevas. Então, na verdade, foi o próprio Lúcifer que guiou os seus anjos pro inferno aí, né? Vamos para a última pergunta, que é: de que forma transformaram Apolion no Anjo Negro? Tem a ver com a pergunta acima, né? O Apolion, quando Lúcifer e Miguel fizeram essa união secreta, eles precisavam de um agente para ser o agente duplo que faria a comunicação entre eles. Então, o Apolion, né? Ele era o anjo destruidor que o Lúcifer mais confiava, vamos dizer assim, e também era um anjo que tinha a ver com as características do Miguel, que era um anjo que odiava os seres humanos, então ele foi escolhido, aceitou isso para subornar ele. Os caras deram a espada poderosa para ele, que é a Fogo Negro, e aí ensinaram para ele esse poder, essa divindade que é atravessar as dimensões. Então assim ele se tornou um Anjo Negro. Raoni pergunta: qual foi o propósito da viagem de Tet ao passado? Então aí você não sabe se é o passado ou o futuro, né? Assim, se ele voltou ao passado ou se ele pulou de uma realidade para outra no futuro. E aí também não vou responder, porque são teorias que, enfim, cada um tem essa. Mas o propósito dele basicamente era entregar isso, inclusive, eu vou botar aí no post, tá? Isso aí é um capítulo que tá na Batalha do Apocalipse, edição especial. Quem não tem problema. O capítulo sempre teve online no meu blog, que é o capítulo em que o Tet, ele é mandado pelo Metatron e aparece, passado ou no futuro, que seja, quando o Lúcifer ainda é um arcanjo, ele entrega o pergaminho pro Lúcifer do Metatron, dizendo isso, né? O que ia acontecer e tudo mais, etc. Com a esperança de que o Lúcifer desistisse da rebelião dele, desistisse dos planos dele e tudo mais. Faz a pergunta da Gabi Orsini. Olá, tudo bem? Quando o cara tem a visão do Metatron com os amigos mortos aos pés dele, é uma visão do passado, certo? O livro A Batalha do Apocalipse foi lançado primeiro, e no final da história se refez depois que o Ablon girou a roda do tempo. Seria a visão da Kyra desse primeiro mundo que foi apresentado na Batalha do Apocalipse? Beleza, então. É provável que nesse caso seja a visão do passado mesmo, porque de um outro universo temporal, né? Anterior. Mas deixar bem claro que a linha do tempo da Batalha do Apocalipse do Filho de Adão é a mesma. Não é uma antes, outra depois. A roda do tempo, o que acontece depois, cada um vai decidir. Seria muito roubar no jogo eu fazer duas linhas diferentes nesse caso, entendeu? Poxa, acho que seria demais. Então é isso, Dudu.
Beleza, galera. Pô, a gente então conseguiu fazer uma suíte aí. Essa é como se fosse a suíte do Desconstruído 15, não é, Thiago? Exato. Quer dizer, aquele Desconstruído que a gente fez lá. Respondemos as perguntas aí. Espero que tenhamos convencido vocês a comprar. Compre o livrinho. Brincadeira. Se você não quiser comprar, isso é um mega programa Jabá, mas fica à vontade. Compra o que você quiser, no lugar que você achar melhor. Se vocês não quiserem comprar, também não tem problema. O importante é que vocês tenham gostado desse programa. A gente se esforçou pra fazer, se esforçou pra escutar vocês. Mas eu vou falar uma coisa, cara. Se não comprar, vai perder pra caralho. Porque pelo que parece, tá animal o livro. O que a gente pode dizer é o seguinte: você pode gostar ou não do livro. O que eu posso te garantir é que a gente trabalhou nesse livro com todo carinho, com todo esmero. Esse livro reuniu tudo que a gente, aí eu falo, o Shimu, o Andrés, tínhamos pensado pra esse universo desde os anos 90. Então tudo que a gente pensou é como se fosse um grande manual sobre essa tetralogia angélica. Então só espero que vocês gostem, né? É isso. Ah, cara, achei que pelo tudo que eu vi do livro até agora, tá muito foda, cara. Cara, então vamos agradecer, né, Shimu? Brigadão, cara. Estamos aí, sempre à disposição. Essas horinhas pra conversar com a gente. É um prazer, cara. Que isso. Tamo junto. Andrés, brigadão, meu querido. Amigos, eu que agradeço. Novamente, uma grande honra. E é isso aí. Comprem o livro sim, porque foi feito com muito. Foi feito com muito carinho. E a gente carece de material desse tipo na literatura brasileira. Não é puxando sardinha pro meu lado, não, mas eu sinto falta de coisas. Eu só vejo em livro de RPG, né? E eu gostaria de ver esse tipo de material mais dentro do mercado. Então, os gringos até fazem, né, cara? Aqui fazem direto. Fazem direto. E uma coisa puxa a outra. Vai que no futuro a gente se empolga e resolve fazer uma história em quadrinho, né, Eduardo? Claro, vai que essa história em quadrinho se desdobra pra um desenho animado, sei lá, pra uma série de TV, não sei. Eu acho que as coisas começam assim. Mas enfim, galera, obrigado aí. Foi um prazer e tamo junto. No próximo eu tô aí. Beleza, valeu, Andrés. E é isso aí, Dudu. Valeu. Foi legal, né, cara? É isso, senhores. Então, próximo programa é a suíte do Desconstruído 19. Embora mesmo que a gente vai fazer uma suíte do Desconstruído 20, que vocês estão escutando agora, comentem, façam os comentários que a gente vai respondendo lá no próprio post, beleza? É isso aí. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.